5h21, de volta aqui na capital com o nosso Linha de Frente. Você participando com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 983345777. E o mundo ouve a capital. O mundo ouve a capital. E sempre o nosso Linha de Frente tem um oferecimento da APEC. O apoio cultural é da Ibrachina. Nós estamos ao vivo aqui pelo Instagram da APEC, que é o @APEC com 2 Cs oficial. Certo, Maguzinho? Thomas, agora é hora da gente conversar com o Dr. Daniel Machado. Nós vamos falar sobre abuso de autoridade. Ele é advogado, especialista em ciências penais e política criminal, assessor da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo e assessor do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo à Rádio Capital, muito bem-vindo ao nosso Linha de Frente. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade. Boa tarde, Thomas, meu amigo das trincheiras aí da advocacia. Trincheira? Ah, sim, a advocacia é complicado. Hoje em dia, o único que gosta do advogado é a mãe do advogado. É impressionante. Minha mãe só. Isso é igual juiz de futebol, então? Mais ou menos. Doutor Daniel Machado, seja muito bem-vindo, hein? Que tema maravilhoso, Thomas. Abuso de autoridade. Isso mesmo. Doutor Daniel, conta pra gente, vamos começar falando o que é abuso de autoridade. Bom, vamos lá. O abuso de autoridade, pela lei, é qualquer atentado a alguns direitos. E eu vou ter que ler aqui na lei quais são esses direitos, porque tem um rol exaustivo, que são eles: a liberdade de locomoção, a inviolabilidade de domicílio, ao sigilo de correspondência, a liberdade de consciência e de crença, ao livre exercício de culto religioso, à liberdade de associação, aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício de voto, ao direito de reunião, à incolumidade física do indivíduo, que eu acredito ser o mais importante, e aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Portanto, são todos atentados a esses direitos, e o interessante é que atentado aqui significa que a tentativa é punida da mesma forma que o crime consumado. Então, tentativa e crime consumado tem a mesma pena. É a mesma coisa, tentar e fazer? Nesse caso, os crimes de atentado, sim. Nos crimes de atentado, sim. E, doutor Daniel, dá alguns exemplos de abuso de autoridade, esses aí mais comuns que a gente vê hoje, né? Para os nossos ouvintes saberem o que é exatamente isso. Então, falando do direito de ir e vir, vamos supor, um agente público que expulsa pessoas de uma praça sem qualquer motivo justificável, porque o direito de ir e vir não é só se locomover, é permanecer também. Ana Paula gosta muito de praia, todo mundo sabe disso. Permanecer na praia é um direito seu. Ninguém pode mandar você embora da praia, a não ser que esteja cometendo algum tipo de ilícito. Outro exemplo que eu acho bem interessante é quanto à inviolabilidade de domicílio. Vamos supor aqui um agente público que entra numa loja sem qualquer identificação de que os produtos são ilegais ou são pirateados ou não foi recolhido imposto, ou seja, ele não tem elemento de prova de que aquilo constitui alguma ilegalidade e mesmo assim entra na loja e sai apreendendo. Não pode entrar, não pode apreender. E doutor Daniel, quais as consequências legais para quem comete o abuso de autoridade, né? As consequências da lei? Sim. Primeiramente, a lei de abuso de autoridade, ela tem punições próprias. São elas a multa, a detenção e a perda do cargo. O abuso de autoridade, por óbvio, é um ilícito feito por alguém que tem algum tipo de autoridade, ou seja, tem algum poder que o Estado conferiu a essa pessoa. E agora, o que ocorre é que outras punições que estão em toda a legislação acabam sendo combinadas a esse agente público. Portanto, a gente pode citar penalmente, além da punição do abuso de autoridade,
o agente vai responder pelo crime que cometeu, por exemplo, a violação de domicílio, que é um crime que está lá no Código Penal, uma ameaça ou até mesmo um crime contra a honra. Entendi. Tem ainda as outras punições. No âmbito civil existe a indenização, que a vítima vai ter direito a uma remuneração, né, uma indenizatória, e isso vai ser majorado conforme a extensão do dano que essa pessoa sofreu. Já administrativamente é onde complica bastante para esse agente público. Por quê? Existem diversas punições e sanções administrativas além do abuso de autoridade. E vale a pena citar todas elas, eu vou ler aqui. São elas: advertência, repreensão, suspensão do cargo por até 80 dias sem salário, destituição da função, demissão e demissão a bem do serviço público. Demissão a bem do serviço público não é todo mundo que sabe, mas é aquela que o cara não consegue emprego nunca mais em lugar nenhum na vida. Sério? É um troço bem sério mesmo. E doutor Daniel, para os nossos ouvintes saberem, como é que eles podem denunciar o abuso de autoridade? A quem recorrer, já que tem duas esferas que você está falando? Certo. Primeiramente, o abuso em si, a denúncia do abuso, ela é feita através do Ministério Público. Nós do direito costumamos dizer que a lei do abuso de autoridade é uma lei que não pegou. Quando uma pessoa se acha na situação de abuso de autoridade, existem algumas formalidades legais que acaba tornando esse procedimento muito difícil, muito complicado. Primeiro, tem que formular uma representação direcionada ao Ministério Público. Essa representação ela tem que descrever todo o fato com todas as circunstâncias, deve ainda apresentar um rol de testemunhas, perícia se houver, que, por exemplo, pode ser um médico no caso de lesões físicas, né? E então o Ministério Público tem o prazo de 48 horas para oferecer a denúncia do abuso de autoridade, requerendo ainda citação e designação de audiência de instrução e julgamento. Depois de oferecida a denúncia, o juiz tem um prazo de mais 48 horas para designar a audiência, que ela deverá ocorrer nos próximos 5 dias. Então, quem aqui já ouviu falar de alguém que pegou uma fila, entre muitos aspas, do Ministério Público para denunciar o abuso de autoridade? Bom, eu particularmente não conheço ninguém. Agora eu tenho certeza e convicção que, assim como eu, quando os nossos ouvintes, né, ouvem a palavra abuso de autoridade, lembram logo da polícia militar, porque é comum a gente ver nos noticiários, né, a palavra abuso de autoridade quando se trata da polícia militar. Doutor, na sua opinião, o maior índice de abuso de autoridade, ele está por parte aí da polícia militar? E esse tipo de abuso depende também de Ministério Público ou apenas a Corregedoria de Polícia resolve? Olha, realmente esse é um fato que não existe números, é um dado que não existe números, porque não tem como auferir um resultado do que não existe denúncia. Então, quando ocorre o abuso de autoridade, a pessoa não vai atrás do seu direito, não vai até o Ministério Público, não faz a denúncia. Então é muito difícil. Talvez o militar acaba pegando essa pecha porque é a polícia ostensiva, é a polícia que está mais na rua, é a polícia mais numerosa. Se eu não me engano, no estado de São Paulo são 120 mil policiais militares, alguma coisa nesse sentido? Hoje já está passando um pouco disso. Eu quis polemizar um pouquinho, nada contra a polícia militar, tenho grandes amigos lá, entre eles o coronel Camilo, né, que agora é o secretário da Polícia Militar, deu uma grande entrevista essa semana aí falando dos avanços tecnológicos. Mas eu quis perguntar porque recente, Thomas, no Rio de Janeiro, recente agora
essa semana, houve uma questão horrorosa, né, com 2 jovens envolvendo a polícia militar. Então é importante para você, minha amiga, dona de casa, mãe de família, pai de família, que está ouvindo essa entrevista agora, que nós não podemos mais nos omitir. Seja qual for o abuso de autoridade, nós não podemos mais nos omitir. Tem que denunciar, não é isso, doutor? Tem que denunciar. Existem vários canais do Ministério Público no centro da cidade, nos fóruns, então não tem por que ficar se omitindo, vai atrás dos seus direitos, e não é só isso, não é só o abuso de autoridade. Paralelamente, o abuso vai gerar uma ação que vai dar origem à indenizatória. Doutor Daniel, qual a diferença entre o abuso de autoridade e o abuso de poder? Essa é uma questão bem técnica. Eu entendo que o abuso de poder é uma espécie de abuso de autoridade, por ser mais específico, né? O abuso de poder, ele é dividido em excesso de poder, onde o agente acaba excedendo aos seus limites legais, e o desvio de finalidade, onde o agente ele age com finalidade diversa daquilo que efetivamente ou administrativamente é a competência dele. O abuso de autoridade é mais amplo. Entendi. Doutor Daniel, o que muda com um projeto que criminaliza o abuso de autoridade? Olha só, na verdade, quanto às condutas, nada muda. O que muda vai ser a facilidade para denunciar, o início de tudo, e também a majoração, a maior punição dos agentes públicos. Porque essas penas, como a gente viu, a pena de multa para o abuso de autoridade, mas como é que vai majorar essa multa? Quem vai pagar essa multa? A quem se destina essa multa? Isso é complicado. Eu tenho a impressão que isso não vai para frente. Não vai para frente mesmo. Agora, quanto ao que muda no projeto é a facilidade de denunciar. Isso, sem dúvida nenhuma. Domas? Doutor Daniel, e suas considerações aí em relação à nossa entrevista? O que você pode dizer, então, num aspecto geral aí do abuso de autoridade, para os nossos ouvintes entenderem bem, que é uma indagação importante. A gente sabe que muitas coisas acontecem e às vezes as pessoas têm medo de denunciar, de falar, mas também é importante trazer isso em pauta para toda a sociedade. Existe uma cultura do medo no Brasil. Eu acredito que o fato da lei do abuso de autoridade ter sido sancionada em 1965 pelo presidente Castelo Branco, ou seja, um militar, existe aquela coisa da população comum, né? Da população em geral, ter medo de quem tem ou exerce algum tipo de autoridade. Isso não pode acontecer. O agente público é pago com recursos públicos e os recursos públicos são provenientes de impostos que a população paga. Isso é óbvio. E então, o agente público ele não pode exceder, ele não pode ir além, ele não pode ser agressivo, ele não pode usurpar limites e não pode invadir o domicílio de ninguém, seja uma loja, seja a sua residência, seja o escritório onde trabalha, ou até mesmo um hotel, um quarto de hotel onde esteja ocupado por essa pessoa. Então, eu tenho que punir, o agente público tem que ser punido, não pode ficar impune. Muita gente tem medo de represálias. Hoje a coisa não é mais assim. Existem corregedorias próprias que fazem também o papel de fiscalização. Existe a fiscalização interna e externa do órgão,
o Fábio aqui estava falando de polícia, mas o Ministério Público, através do GCEP, que é o órgão que fiscaliza a polícia, faz um trabalho fantástico quanto a isso e consegue fazer efetivamente uma faxina nas polícias, né? Separando o joio do trigo. Então eu acredito que tem que denunciar, vá até o Ministério Público, recorra a seus direitos e, com o resultado do processo de abuso de autoridade, vai lá e peça uma indenização também. Tem que denunciar, Thomas. Não se omitam, né? Falando em Ministério Público, mandar um abraço carinhoso pro querido promotor José Carlos Blatt. Que é meu vizinho. Que é seu vizinho e sempre tá aqui na Rádio Capital em ótimas entrevistas com a galera do Ligado no Matarazzo. Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo do Ministério Público, professor Sarrubo, do Ministério Público. Um abraço pro professor Sarrubo. Aqui é tudo gente chique, manda abraço pro pessoal do Ministério Público. Não é não, doutor Daniel? É isso aí. Eu tenho alguns amigos no Ministério Público Ai. também. Se eu mandar abraço para cada um, o programa vai esgotar. Pois Então, é. manda um abraço para todos do Ministério Público nesse momento. Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigada. Que entrevista fantástica, né, Thomas? Falando sobre abuso de autoridade. Realmente é muito importante. Tem que denunciar. Doutor Daniel está convidado a voltar outras vezes aqui ao nosso programa. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite para a participação do programa. Sempre um prazer estar na companhia da Ana Paula, Obrigada. do Fábio. Thomas, ultimamente a gente ficou meio distante, mas conte comigo o que precisar. Espero ter esclarecido algumas dúvidas aí dos ouvintes e fico à disposição para qualquer informação que for necessária. Tá certo. Muito obrigada. Até uma próxima. Nós voltamos já, né, Maguzinho? Não saiam daí. Não sai daí porque ele já está aqui, o nosso queridinho do consumidor. Tá chegando a hora dele. Então a gente volta já. Um oferecimento da APEC, o apoio cultural é da Ibrachina. Voltamos já.